A graça e a paz, irmãos. Estamos novamente aqui no nosso tempo juntos, desse devocional, e é uma grande alegria. Eu quero pedir desculpas porque semana passada, na verdade esses últimos 12 dias, eu estava sem Wi-Fi, nós estávamos no Brasil e não consegui de maneira nenhuma fazer o upload diário dos nossos vídeos. E estamos de volta, então, tentando aqui manter esse perfil diário do nosso devocional de segunda a sexta-feira, ok? Te peço para abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 26, a partir do verso 18. A Escritura diz: E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Verso 19. Verso 20. Esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, 21. Cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Verso 22. Partindo dali, cavaram ainda outro poço e como com esse não contenderam, chamaram-lhe Reobote, e diz: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Nós já ministramos uma palavra mais ou menos com em torno desse princípio numa das conferências que nós tivemos, eu acredito que há 4 ou 5 anos atrás em Goiânia, falando sobre o ministério de abrir poços. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você de um princípio muito precioso aqui. Houve poços que Abraão havia cavado que foram entulhados. E poços na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de águas, a Bíblia está falando de um fluir de Deus. A Bíblia está usando aqui uma figura sobre fluir de Deus. E essa experiência que Abraão teve de abrir poços, isso fala de ele ter encontrado águas, de ter encontrado a própria experiência com Deus, e de ter andado com Deus, de ter seguido a direção divina, de ter tido as próprias experiências na geração dele que passou, uma geração passada. E agora uma nova geração vem, e é a geração de Isaque. E essa nova geração, que é a geração de Isaque, precisa reabrir os mesmos poços que Abraão abrira, mas que agora estavam entulhados. Isso fala de na geração atual, você buscar de Deus as mesmas coisas, o mesmo fluir, as mesmas experiências que as gerações passadas tiveram, e fala também de que cada geração precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Aquilo que foi do passado, da geração de Abraão, foi entulhado, de alguma forma ficou embotado, envelheceu, foi entupido pelos inimigos, passou. E agora a nova geração precisa ter a mesma experiência de cavar os poços nos mesmos lugares, recebendo águas vivas, mas que foram experiências que as outras gerações experimentaram e que agora a nova geração precisa experimentar também. E a Bíblia mostra que esses poços que foram cavados, novos, no verso 19, 21 e 22, fala de experiências novas, são novos poços, são novos princípios, são coisas que Deus não mostrou para a geração passada, são coisas que a geração passada não experimentou, são experiências em Deus que as gerações passadas não experimentaram. Então você tem um equilíbrio aqui das duas coisas: os poços de Abraão, que deveriam ser cavados novamente, e fala dessa experiência renovada de avivamentos do passado, de moveres de Deus do passado, de experiências de Deus que fluíram no passado, que a geração atual precisa receber, e na outra vertente, as experiências novas que cada geração precisa buscar em Deus e ter experiência em Deus. Essa é uma geração muito interessante. Nós estamos vivendo tempos de muita controvérsia e um grande movimento de jovens tem surgido, especialmente falando para brasileiros e falando no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de estar na pré-organização lá do Descend,
com o Lou Engle e o Tel Hayashi e outros irmãos, há um grande mover de Deus. E esse mover de Deus tem despertado uma nova juventude, pois isso fala desses novos poços que estão sendo cavados. Mas isso não nos leva a desprezar aquilo que Deus já fez, que precisa ser experiência renovada nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu quero te perguntar, você está dentro do que Deus está fazendo hoje? Eu aprendi com um querido amigo, pastor Robson Rodovalho, que nós de tempos em tempos devemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Eu estou dentro do que Deus está fazendo hoje? Eu estou dentro do mover de Deus para hoje? Ou o mover de Deus no qual eu estou inserido foi um mover envelhecido que ficou para trás? Essa pergunta é o que nos mantém humildes, é o que nos mantém sensíveis para continuar seguindo a direção de Deus para as próximas fronteiras que Ele quer nos levar. É preciso ter essa atitude ensinável. E Deus não tem contrato de monopólio com ninguém. Quem acha que tem monopólio de alguma coisa vai ficar para trás. É muito importante você ser sensível a Deus e seguir cavando os novos poços e desfrutando dos antigos que Abraão havia cavado, mas tinham ficado embotados e entupidos pelos filisteus. Que Deus possa te renovar numa experiência viva com a presença de Deus e com o mover do Espírito Santo. Recebe meu afetuoso abraço, nos vemos amanhã de novo.